E a palavra de hoje é passando pelo vale. Passando pelo vale. Todo cristão, sem exceção, até mesmo eu, pastor, líder, seja quem for, todo cristão, cedo ou tarde, passa pelo vale. Vai passar pelo vale, não tem como passar pelo vale. Por quê? Porque é no vale que nós vamos crescer, né? Só que quanto tempo dura esse vale? Quanto tempo tem que durar esse vale? Quanto tempo nós temos que ficar nesse vale? O porquê que nós passamos pelo vale? Vamos ler Salmo 23:4. Vamos lá. Que fala assim, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Na linguagem de hoje fala assim, ó. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, Deus te protege e te dirige. Amém? Nós passamos pelo vale, né? Nós podemos entrar no nosso período, na nossa vida de vale. Mas Deus está conosco. E é a palavra dele que diz que ele vai estar conosco nesse vale. Que ele vai nos guiar nesse vale, não é? O vale na nossa vida pode ser o quê? O que nos leva? Por que leva o cristão a passar pelo vale? Ah, porque ele está em pecado, né? A primeira coisa que nós temos no nosso coração quando a gente vê um irmão passando por uma dificuldade, passando pelo deserto, nós temos esse hábito, é pecado, na verdade não é nem hábito, é um pecado de julgar, né? Apontar o dedinho e falar assim, ó, está em pecado, você está fazendo alguma coisa errada. O período de vale, muitas vezes, sabe o que pode ser? As circunstâncias. Né? Uma circunstância te levou a passar pelo vale. E as obras malignas nos levam a passar pelo vale. Porque o diabo nos odeia, gente. Ele odeia o ar que a gente respira. Por quê? Porque eu e você decidimos andar com Cristo. Então ele nos odeia só por isso. Né? E muitas vezes as obras dele, se nós não vigiarmos, vai nos levar a passar pelo vale. As nossas falhas. Ou, em alguns momentos, somente o ataque mesmo, é só o ataque do maligno, porque ele nos odeia. Aí a gente entra no período de vale, né? Mas, qual que é a nossa diferença? Quando nós, porque tanto nós cristãos, como pessoas não cristãs, as pessoas que estão no mundo ainda passam por dificuldades e por problemas. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite, que a diferença entre nós passarmos pelo vale, nós cristãos, e uma pessoa que não tem a Cristo, é que nós temos Jesus conosco. Amém? Vamos ler João 16:33 para ver o que nos fala. Fala assim, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês não terão aflições, é isso que a Bíblia fala? Vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que o cristão tem muito na cabeça? Eu já ouvi muito falar isso. Mas Jesus veio para a terra, ele era filho de Deus. Mas vamos analisar a palavra. Ele veio ao mundo como homem. Ele se destituiu da glória que ele tinha de Deus. Ele nasceu, ele foi gerado por uma mulher. Ele foi concebido como qualquer criança normal. Ele passou pela infância, adolescência, jovem, adulto. E ele era tentado com as mesmas tentações que nós. Né? A gente tem que aprender a analisar a Bíblia e não só parar dentro ali do versículo e não parar para pensar no contexto histórico. Né? Às vezes eu converso muito com o pastor, com meu esposo, eu falo assim, poxa, pensa Jesus, tantas mulheres o seguiam, será que tantas vezes alguma não tentou Jesus, não se apaixonou por Jesus? Né? Ele passava por essas tentações, como nós. Fome, sede, higiene, ele veio como homem. Então, o que nós temos que parar como cristãos e parar com esse evangelho da propaganda enganosa, não é? De que quando você se torna um cristão, você não vai ter mais luta nenhuma, acabaram-se os seus problemas. É mentira, porque o que João 16 fala? Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. A palavra fala o quê? Contudo, desanimem. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Se eu e você
andamos com Jesus, nós já somos mais que vencedores. Amém? O vale, ele tem que ser passageiro. O vale, o que nós estamos passando pelo vale, nós não ficamos no vale. O vale é passageiro, ele tem que ser passageiro. Às vezes você pode estar perguntando assim, mas olha, eu estou vendo, aqueles irmãos já estão na montanha, né? Ele está bem, ele está próspero na vida dele, a família dele está bem, ele está empregado, ele tem o carro, ele tem a casa, ele tem filhos, né? Tudo, ele está bem, ele está na montanha já. Mas uma coisa eu falo para vocês, esse vale é passageiro na sua vida, viu? Não se prenda nas mentiras do diabo, porque o vale é só passagem. Jesus, ele quer que você vença o vale. Ele quer que você aprenda o que você tenha que aprender nesse vale. Então, vença rapidinho. Busque a Deus rapidinho para você passar por esse vale. O que nós vamos ver nessa noite? 3 princípios de como passar e sair vitorioso desse vale. Amém? Né? O que Deus quer da nossa vida? Que esse vale seja por pouco tempo, né? Nós devemos cooperar com Jesus, nós devemos cooperar e não ser rebelde, né? A Bíblia fala o que lá em 1 João? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vai nos ajudar a vencer o mundo? A nossa fé. A nossa fé em Jesus, a nossa fé na palavra dele, a nossa busca diariamente no secreto, no nosso TSD, na nossa devocional, todo dia. É isso que vai nos ajudar a vencer o mundo. Vira para o seu irmão e fala assim, eu venci o mundo. Nós vencemos o mundo, amém? Porque eu creio que nós temos Jesus no nosso coração, amém? Né? Deus quer o quê? Que nós não sejamos rebeldes. Sabe os israelitas? Sabe quanto tempo era para durar o percurso deles no deserto? 40 dias. Gente, era uma linha reta até eles chegarem à terra prometida. Eles ficaram quanto tempo lá? 40 anos. Mas porque eles eram um povo rebelde. Né? Eles queriam carne, Deus mandava carne. Eles queriam água, Deus mandava água. Eles queriam pão, Deus mandava pão. E aqui que a Bíblia fala que e Deus ainda era tão bom que nesses 40 anos a Bíblia nos conta o quê? Que nem a roupa deles desgastaram, nem sapato, nem nada. Eles tinham a própria glória de Deus para conduzi-los durante a noite. E a nuvem de Deus para dar sombra durante o dia. Fala a verdade se esse Deus é bom demais, né? Porque tem um coração rebelde com ele. Porque tem um coração rebelde se você tem uma direção para ser seguida, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Eu estou falando para um povo de fé essa noite? Amém? Amém. Então vamos lá descobrir os segredos de como ter a vitória ao passar pelo vale. O primeiro segredo de você ter vitória a passar pelo vale é cultivar vínculos com pessoas cheias de fé, né? Qual que é a primeira mentira do diabo, a primeira tentação dele, quando nós estamos passando pelo vale? Se isolar, não é? Não é isso que você fala? Muitas vezes, não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém, eu não quero contar o que está acontecendo comigo, né? Eu não quero me abrir, eu não quero me expor, ninguém me ama, ninguém entende meu problema, ninguém vai poder me ajudar. É mentira, é mentira. Nós temos que parar de acreditar nas mentiras do diabo. Porque sabe o que faz o crente ser derrotado? Sabe o que é? É a falta de fé e acreditar nas mentiras do diabo. Porque é aqui que a Bíblia fala que ele é pai da mentira, mentiroso e pai da mentira, né? Muitas vezes eu vou ensinar o meu filho, porque em Provérbios fala assim, que a varinha tira a tolice do coração da criança, né? Então, nós temos uma forma bíblica de disciplinar aqui da igreja. Então, eu tenho ensinado algumas mães a como disciplinar biblicamente os filhos. E esses tempos atrás eu fiquei muito triste e precisei disciplinar meu filho em relação à mentira. E onde nós devemos ensinar os nossos filhos também? Aqui na palavra. Eu sentei com ele e falei, Caio, vem aqui. O que você fez, você me entristeceu. Mas mais do que entristecer a mamãe, você entristeceu a Deus, porque você mentiu. E o que a Bíblia fala sobre o diabo? Porque quando a gente mente, a gente está sendo filho de quem? Do diabo. Eu falei, você quer ser filho dele? Porque eu não quero. Aí, leva ele a pedir perdão para Deus, pedir perdão, se arrepender. Nunca mais.
Viu, gente? Ensinem seus filhos a já ter esse coração de fé, sabe? A ver em você, pai e mãe, uma pessoa cheia de fé, viu? Cheia de fé. Eu vou mais para frente entrar em alguns detalhes aqui, e eu tenho um testemunho particular meu até para contar sobre fé. Sobre ter fé e manter essa fé firme. Sem ouvir as vozes, sabe, ao redor, sem ouvir nada. É você olhar para Deus e falar assim, Deus, é ali que eu vou chegar. Eu estou passando por esse vale, mas eu vou chegar lá na montanha. Amém? Cultive vínculos com pessoas cheias de fé. Não acredite na mentira do diabo, que diz que você tem que se isolar, que você tem que se afastar dos seus irmãos, que você tem que se afastar da igreja. Né? A gente tem a tendência de, quando está passando por alguma dificuldade, não sei se vocês lembram aquele desenhinho, acho que era da Hanna-Barbera, que tinha aquela hieninha, ó céus, ó terra, ó vida. Não, nós não temos que ser desse jeito. Né? Nós temos que nos apegar com pessoas cheias de fé. E onde nós encontramos pessoas cheias de fé? Na igreja local. Valorize a sua igreja local. A sua igreja local está cheia de pessoas com fé. Quem são essas pessoas? O seu discipulador, seus pastores, seu líder de célula. São pessoas que vão poder te orientar. Sabe o que Provérbios, né? Nós não devemos aceitar a proposta do diabo. Se isola porque você está com esse problema, se isola que você vai resolver. É mentira, mentira. Vamos ver o que Provérbios 18:1 fala sobre quem se isola. Fala assim, ó, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas próprias opiniões. Não seja tolo, não se isole. Sabe, não acredite nessa mentira do diabo, não. Não se isole. Sabe por quê? Busca andar com pessoas que vão te aconselhar, que vão te ajudar. Sabe quem são essas pessoas que se isolam? Pessoas ociosas. Pessoas que não querem ouvir o que é certo. Pessoas que não querem mudar, que não querem ver a situação mudada. Sabe quem são essas pessoas? Vocês vão entender melhor. Você parar para pensar em algumas pessoas que são blogueiras aí, que gostam de postar opiniões, postar coisa arada na internet, expressar suas opiniões, mas elas não gostam de ser confrontadas, né? São pessoas que só querem criticar, que só querem falar mal dos outros. E sabem do que elas carecem? Da graça de Deus. Da graça de Deus. Nós não devemos, como Provérbios fala, nós temos que gostar de estar na companhia dos nossos irmãos, de buscar ajuda. Porque quando nós nos isolamos, é a palavra de Deus que diz, estamos buscando os nossos próprios interesses. A gente só quer saber da nossa opinião, se fechar, sabe, num casulo assim, e cuidar só daquilo que é interessante para você. Não interessa o que outra pessoa tem para te falar. Sabe o que acontece? Ande com pessoas cheias de fé. Sabe por que muitas pessoas não gostam de andar com pessoas que vão querer ajudar, com pessoas cheias de Deus? Porque essa pessoa vai corrigi-la. Vai falar para ela assim, olha, faz assim, faz assado, vamos acertar isso daí para você passar rapidinho por esse vale? E essa pessoa não quer. Normalmente, a pessoa que se isola é porque não quer ser corrigida, é porque está sendo tola, não se interessa em aprender. Porque quando você anda, quando você está com algum problema, e você chega para o seu discipulador e fala assim, ó, ora por mim, eu estou passando por essa situação, ó, essa área na minha vida não está tão bem. O que o seu discipulador vai fazer? Vai te levar na palavra, vai te dar a palavra, vai te corrigir, vai te orientar, e você vai passar pelo vale rapidinho, né? Não seja tolo, não, sabe, não fique sem querer aprender, não fique sem andar com pessoas que vão te ajudar, que vão te fortalecer, amém? Né? O que anda sozinho, cai sozinho. Você já percebeu que quem anda sozinho, cai sozinho, e se não caiu, vai cair. Porque sozinho, ninguém é uma ilha. A gente não consegue andar sozinho, não é? Nós necessitamos. Deus, quando Ele formou lá o Éden, quando Ele formou a terra, Ele viu, peraí, eu criei uma companheira para todos os animais. Estou vendo que Adão já observou isso, ele anda meio cabisbaixo, meio assim, né? Eu vou fazer uma companheira para ele. E o que aconteceu quando Adão viu Eva? Jesus, essa é a mulher que o Senhor me deu, né?
não é? Porque nós necessitamos de companhia, nós necessitamos de apoio, nós necessitamos de ter alguém. Mas quem é esse alguém? Uma pessoa cheia de fé. Nós temos que ter cuidado com quem nós nos abrimos, né? Aqui na Igreja da Paz nós temos que princípio. Cuidar muito bem das vidas, aconselhar, acompanhar muito bem as vidas. Né? Eu cuido de 4 mulheres, gente. Elas sabem, eu estou sempre explicando, não se abra para qualquer pessoa. Se você tem alguém que além, né, da sua discipuladora, você confia de se abrir, só toma cuidado para essa pessoa realmente estar debaixo da unção de Deus, realmente estar preparada para ouvir o que você tem a falar e vai guardar o que você vai falar. E realmente vai te ajudar, não vai piorar. Né? Então, nós temos que prestar atenção nisso também, com quem a gente se abre. Né? Na sua igreja local, valorize a igreja local. Viu? Valorize. Porque às vezes a gente tem tendência de, além de se isolar, buscar ajuda em outros lugares, no amigo do trabalho, no amigo da faculdade. Vou falar uma coisa para vocês. Né? Eu e o pastor, a gente tem um testemunho muito forte da restauração que Deus fez na nossa vida, no nosso casamento. Nós, né, a nossa família, quem andou mais próximo, sabe que teve um período que eu peguei o Caio, minhas coisas, e falei, tchau e bênção, estou indo embora, chega, não é para mim. Né? Mas Deus restaurou, gente. Tem esperança, Deus restaura, viu? Mas a diferença é andar com pessoas cheias de fé. Nesse período eu estava cursando faculdade, eu estava fazendo pedagogia. E eu tinha amigas muito boas na faculdade, mas amigas que se eu tivesse seguido o conselho delas, eu tinha realmente me separado do meu esposo e acabado com a minha família. E provavelmente eu não estaria aqui hoje. Né? Mas não, o que nós decidimos? Vamos buscar ajuda em Deus, vamos para o pé da cruz. Procure vínculos, amizade profunda, sabe? Ande com pessoas que vão te levantar, que vão te encher de fé, que vão te corrigir. Não tenha medo de ser corrigido, viu, gente? Nós temos os nossos pastores, a pastora Vera, que me discipula. Gente, tem dia que a hora que eu termino o discipulado, tem que passar um salzinho grosso, uma salmoura, assim, para aliviar o lombo. Porque quando você fala, né, ela pergunta, ela aprofunda, ela questiona, ela quer saber como que nós estamos liderando a igreja, como que a gente está cuidando das pessoas. Aí se ela fala, ai, você deu uma mancadinha aí o lombo, ó, fica dolorido, né? Mas amém, eu não me constranjo, eu não fico brava com ela, eu aceito a repreensão, porque eu sei que é para o meu crescimento, é uma pessoa cheia de fé, que tem muito para me dar. Então eu sugo, né? Para a gente crescer, sabe? Seja um crente esponja, sabe? A esponja, quando você põe a esponja na água, o que acontece com ela? Ela, ó, fica encharcada, gruda em pessoas cheias de fé. Amém? Né? Não seja o tolo, não. Porque as pessoas ociosas, essas que só gostam de dar opinião, de não ser corrigidas, de se isolar, né? Elas são pobres de espírito, pobres na sua vida material mesmo, né? Me mostra alguém, me mostra uma pessoa que é cheia de amargura, que se fecha, que só fica na sua própria opinião, que seja próspera. Me mostra alguém que só sabe andar na própria opinião e me mostra como é a vida dela. Que eu posso te mostrar como é a vida de alguém que anda com pessoas cheias de fé, que anda com o coração cheio de fé. E você vai ver quão rica essa pessoa é espiritualmente e na sua vida familiar, na sua vida material, viu? Ande com pessoas cheias de fé. Sabe aqueles ditados, né? Diga-me com quem tu andas, eu te digo quem és. É bíblico, sabia? Muitos ditados não são não, mas alguns foram tirados da Bíblia. Amém? Hebreus 10, 24 e 25 fala assim pra gente, ó. E consideremos... Pode pular, Dani, obrigada. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o fato de você estar junto com seus irmãos, de você estar reunido na igreja, de você estar junto de pessoas cheias de Deus, pessoas cheias de unção, é para quê? A gente cresça em amor, em boas obras, né? O dia se aproxima de que Jesus vai voltar.
E quem estiver sozinho, você quer ficar sozinho? Eu não quero ficar sozinho, não. Amém? Né? Faça uma decisão, porque sabia que ter amigos cheios de fé é uma questão de decisão? Eu decido se eu vou querer andar do lado dos meus pastores, eu decido se eu quero ser cheia de Deus ou se eu não quero. A nossa vida é só resultado das nossas decisões. A nossa vida é fruto das nossas decisões. Então decida andar com pessoas cheias de fé. Aí você me conta, o que está acontecendo com a sua vida? Quer ver outro versículo? Provérbios 13, 20. Fala assim para a gente. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolos acabará mal. Acabará mal, não é? É aquele ditado que eu falei para vocês. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Não é? É da Bíblia, foi tirado daqui, ó. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Escolha amigos íntimos da igreja. Sabe, escolha amigos para serem íntimos seu. Seja íntimo do seu discipulador, seja íntimo do seu pastor, do seu líder de célula. Escolha amigos que vão te encher de fé, que vão te encher de Deus. Sabe, não aceita essa mentira do diabo que você tem que se fechar, que se isolar, que esse vale está muito difícil e eu não preciso de ninguém. Não seja tolo. Não seja tolo, porque se você não procurar ajuda, você está sendo egoísta. Olha que coisa. Ah, não estou procurando ajuda, eu sou egoísta. Você está sendo egoísta, a gente acabou de ler na palavra. A gente acabou de ler na palavra. Né? Escolha amigos da igreja que vão te ajudar e que você também vai poder ajudar. Não é? Sabe por quê? A gente muitas vezes tem aquela mania de achar que está passando pelo vale e só a gente precisa de ajuda. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Me mostre 5 amigos mais íntimos que você tem. Que é aquilo que eu falei. E eu vou te mostrar aonde você vai estar daqui 5 anos. Ande com companhias mesmo que vão te tirar da presença de Deus, que vão te tirar de estar na igreja, que vão te tirar de estar junto com pessoas cheias de fé, porque a nossa tendência na primeira luta, não vou para o culto, não vou para a igreja, não vou para a célula, não vou para o discipulado. Para com isso. Para com isso. Agora me mostra 5 amigos que você anda cheio de fé, que eu vou te falar onde você vai estar daqui 5 anos. Alçando voo. Amém? Ande com pessoas cheias de fé. Ande com pessoas cheias de fé. O diabo, gente, ele é sutil. Ele é sutil. Nós temos, sabe, o cristão também tem a mania de fazer aquela propaganda de que o diabo ele é um ser vermelho de chifre com tridente. Mas ele não é. Ele é bonito. O diabo ele é atraente. O que ele nos oferece é atrativo. O que ele nos oferece não é ruim. Não é ruim, mas no final, prova o que o diabo te oferece para você ver no final o gosto que isso tem. Prova. E no final você vai sentir o gosto amargo do que o diabo te ofereceu. Porque a princípio é bonito. A princípio não é errado. Não tem problema nenhum. Ele é um sutil enganador. Sutil. Ele nunca vai aparecer de vermelho, de chifre e tridente para te enganar e falar, eu sou o diabo e eu vim aqui te tentar. Aí o que você vai fazer? Rapidinho, não é? Nem eu que sou mais boba. Ele é sutil, ele é sutil. E sabe o que ele vai te fazer? Parecer que o seu problema é maior do que ele é. E é mentira, porque a Bíblia nos fala que não tem nada, não tem luta que Deus nos dê que nós não podemos suportar. Deus nos dá aquilo que você e eu podemos suportar. Ele sabe o nosso limite. E Ele sabe que se chegarmos no nosso limite, Ele puxa a mão da gente, faz o quê? Ele estende a mão e nos puxa rapidinho para que a gente não sucumba. Não é? Mas não deixa o diabo te enganar, porque o seu problema não é maior do que ele está parecendo ser, viu? Vai passar. Você está passando pelo vale, você não vai ficar no vale. Amém? Amém. É no vale que precisamos de apoio. Sabe? É no vale quando tudo está ruim. Que você tem que gritar para Jesus. Você tem que clamar por Jesus. Você tem que gritar para os seus amigos, para os seus pastores. Sabe? Buscar estar do lado de pessoas que vão te erguer. Porque tem pessoas que não querem te erguer. Tem pessoas que quando vê você lá,
só com a cabecinha de fora do buraco, ainda mete o pé que é para te afundar mais, que é para te ver lá no fundo. Para com isso. Para de acreditar nas mentiras do diabo, de se isolar, de se fechar, ó céus, ó terra, ai, que dó de mim, porque o diabo não tem dó. Ele não tem dó e ele investe pesado. Para de brincar com Deus, com a palavra de Deus. Ele não quer que você se isole, não saia da igreja, não saia da proteção. Amém? Tem filme de terror. Quem é que levanta? Não vou pedir para levantar a mão, porque o meu marido fica muito bravo comigo. Eu gosto de filme de terror, gente. Eu gosto, né? Mas eu não assisto, eu evito assistir, porque eu sei que não é legal. Já assisti alguns no decorrer da minha vida, aí depois tem que dormir até com o cobertor, assim, só com o narizinho para fora, não é? Brincadeira, gente. Mas eu gosto. Tem pessoas que gostam de filme de terror. Eu gosto. Suspense, aquela coisa sanguinária, né? Oh, Deus, perdão. Mas não assisto, tá bom? Eu evito. Então, eu não assisto, né? Eu sinto, assim, aquela pontinha. Às vezes eu falo, ai, vai passar aquele filme. Mas eu evito, porque eu sei que não é legal. Essas coisas realmente abrem brechas na nossa vida. É bom evitar. Né? Tem pessoas que não se atingem facilmente com esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que me atinge muito fácil, então eu sei que é uma brecha, que se eu assistir o diabo já, ó, tchum, enche meu coração de medo, gente, é terrível. Então eu não evito. Só o sangue, Reinaldo. O Roberto, às vezes passa assim na TV, como que chama? Trailer, né? De algum filme, alguma coisa. Né? Você gosta dessas coisas, né? Falo, gostar é uma coisa, assistir é outra, né? Então, não assisto. Eu sei que não vai me fazer bem, eu não faço. Amém? Então, vamos citar o exemplo de um filme de terror aqui. Todo mundo já sabe o que acontece nos filmes de terror. Morre uma pancada de gente, né? Aí tá lá um grupo de pessoas, numa festa, numa fazenda bem retirada, no meio do mato. Olha que exemplo, vocês vão entender agora o que eu vou dizer para vocês. Tá lá. E toda a molecada lá, jovenzada, todo mundo e dançando e cantando, todo mundo alegre, bebendo, e tá tudo escuro, já é noitão, só tá aquela lua no céu, aquela floresta, um breu lá fora. E estão lá. De repente, alguma tapada resolve que vai dançar sozinha ao luar, lá fora na fazenda. Isso pode ser loira, né? Não, brincadeira. Brincadeira, nada contra as loiras, tá bom? Porque eu sou loira Kinder Ovo. Vocês já ouviram falar da loira Kinder Ovo? Ela é morena por fora, mas loira por dentro. Eu dou umas mancadas, tá bom? Não, brincadeira, gente. Só pra... né? E ela vai, sabendo que estão acontecendo várias mortes, várias coisas assim, terríveis, mortes terríveis, né? Mas ainda assim, ela tá já altinha, bebeu demais, né? Resolve dançar lá fora na floresta. Eu vou dançar o luar, olha que lindo, né? E começa a dançar, rodopiar. Aí a música já começa aquele suspense, né? A música começa dan, 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 dan. E todo mundo no cinema começa a gritar, não vai lá fora, não sai daí de dentro, para com isso, você vai morrer, não sei o quê. E a besta nem sabe que ela vai ser ou decapitada, ou estrangulada, ou esquartejada, não é? E ela vai fazer isso lá fora, transferindo para a nossa vida. Os anjos do céu clamam quando você está passando por um problema, e eles clamam assim, ó, não sai da igreja, não sai debaixo da proteção, não sai debaixo do seu discipulado, ó, não para de ir na célula, não para de ir no culto, não para de pedir conselho. O próprio Deus clama, Ele grita quando te vê fazendo algo desse jeito. Quando a coisa está preta, sabe? Quando a coisa está pegando, mortes estão acontecendo, e você resolve sair da cobertura de Deus. Não sai da igreja, vá para o culto, vá buscar Deus, vá para a célula, vá para o seu discipulado, abre seu coração, expõe seu problema e deixa Deus te tirar desse vale. Né? E muitas vezes a gente faz igual essa moça. Não, ainda assim, eu vou me arriscar lá fora. Ainda assim, eu vou dançar sozinha lá no escuro. Ainda assim, eu vou buscar ajuda lá fora. Só que lá fora, você vai encontrar morte. É morte, lá fora só tem morte. Tá? Lá fora não tem nada que vai alimentar sua fé, que vai alimentar seu espírito, que vai te fazer crescer em Deus e sustentar uma fé sobrenatural na sua vida.
Não tem. Não saia, gente. Vocês estão passando luta, está difícil, está doendo, o diabo está te atacando muito forte. Não deixe de vir para o culto, sabe? Não deixe de ir para a célula, não deixe de fazer seu discipulado, não deixe de buscar a Deus na sua devocional, no seu TSD. Não deixa, não deixa. Porque é a mesma coisa que você sair debaixo da cobertura de Deus. É a mesma coisa. Aí, sabe aquela chuva de dardos inflamados do diabo? Vai te pegar. Aí hoje você não vem, amanhã também não vou. Hoje eu estou desanimado, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com dor na ponta do nariz, a minha orelha hoje não está muito boa. Não é assim? A gente inventa N justificativas para fugir de estar debaixo da mão de Deus. Porque a gente não quer abrir o nosso coração. Porque a gente não quer que alguém de Deus nos corrija e nos ensine a passar rapidinho por esse vale. Né? Deus fica desesperado. Ele fica gritando por você de lá do céu. Não faça isso. Não faça isso. Não saia debaixo da minha proteção. Sabe, não sai debaixo da minha cobertura. Sabe, não deixa de me buscar, porque se você sair, eu não vou poder fazer mais nada. Se você sair, não tem mais jeito, é morte. É morte. Não tente sobreviver, gente, nessa selva de pedra. Não tente sobreviver sozinho. Sabe, nós vivemos num mundo que é uma selva de pedra, de concreto. Nós vivemos num mundo que não tem amor, não é? Não é? Hoje um ato de amor, de delicadeza, uma boa educação, as pessoas se surpreendem, gente. Né? Você consegue atingir o coração de alguém, talvez só com um muito obrigado, Deus te abençoe. Com um sorriso você consegue transformar uma situação, porque as pessoas estão carentes disso. Estão carentes, estão longe, estão na floresta escura, a ponto de serem mortas. A ponto de serem mortas. Quem se isola, quando Deus fica desesperado para que você não pare de buscar, Ele sabe que quem se isola se expõe às obras do maligno. Se você se isolar, você está exposto aos dados do diabo. Né? Aí daqui a pouco, em vez de louvores, você está cantando música do mundo. Em vez de orar, você está murmurando. Não é? Em vez de agradecer, você está cobrando. Por quê? Porque você está fora da proteção de Deus. Porque você está andando longe de pessoas cheias de fé. Você está longe da igreja. Longe de Deus. Né? Se você não conseguir andar na companhia de pessoas cheias de Deus, se você não conseguir andar dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, eu tenho uma triste notícia para te dar: você vai cair. Você vai cair. Como muitas pessoas já caíram. Viu? A gente cai. Eu caio. Se eu decidir em algum momento, não, eu não vou mais obedecer, eu não vou mais andar assim, eu vou cair. Eu não quero mais ninguém sobre a minha vida, eu não quero mais ajuda, eu não quero mais conselho. Eu vou cair. Mostra pra gente, Daniel, a foto de uma chita atacando um animal. Olha lá, ó. Ela pegou o animal. Sabe por que ela conseguiu pegar a gazelinha lá? Porque ela estava fora do bando. Porque ela estava isolada, porque ela estava sozinha. Por isso que a chita conseguiu pegar o animal. E é assim que o diabo espera que nós estejamos, sozinhos. Porque quando nós estivermos sozinhos, ele vai vir com toda a ferocidade e vai te pegar. E vai te destruir e vai te derrubar. Porque você estava longe do bando. Porque você estava longe de Deus, longe da igreja. Porque você estava longe de pessoas que podiam te ajudar. É isso que o diabo quer fazer com você. Porque você se isolar do bando, ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Né? Tá passando pelo vale? Se liga nos seus irmãos. Peça ajuda. Sabe? Fale, abre seu coração. Peça oração. Fala assim, ó, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não se isole. Porque senão, assim como aconteceu com a gazela, o diabo vai cravar as garras dele. Ele não dá brecha, ele não descansa, viu?
Ele não descansa. Amém? O segundo segredo para você passar pelo vale, o primeiro é não se isolar, né? Cultive amizades com pessoas cheias de fé. Ande com pessoas cheias de fé. O segundo segredo é começar a servir os outros ainda mais. Ainda mais. Quando a gente passa por uma dificuldade, eu não tenho por que ajudar. Eu estou passando por isso, por que eu vou ajudar? Não é? Não. Sirva ainda mais. Sirva ainda mais. Se você no vale está sendo atacado fortemente, sirva os seus irmãos. Sirva ainda mais. Olhe menos para você. Olhe menos. Nós temos que, nas circunstâncias de algum problema, de alguma dificuldade que nós passamos, olhar menos para nós. Menos. Olhar menos para o nosso umbigo. E olhar mais para os outros. E olhar mais para os outros. Tem um exemplo que o pastor Eibe contou num culto. Tinha uma senhora que trabalhava no acolhimento da igreja. E essa senhora adoeceu repentinamente. E ela adoeceu e Deus não quis curar mesmo, era para recolhê-la. E antes dela morrer, ela disse para os familiares dela que ela queria ser enterrada com a roupa do acolhimento. E o pastor Eibe conta assim que, o pastor Eibe é o nosso pastor presidente, né? Ele conta o quê? Que essa mulher, em tudo que é culto que tinha, tudo quanto que era atividade da igreja, tudo que necessitava de ajuda, ela estava lá. Ela estava presente. Porque ela queria alguma coisa da igreja? Porque ela queria alguma coisa de Deus? Porque ela queria servir. Porque ela queria servir. Porque ela queria servir. Né? E a gente, muitas vezes, com qualquer problema, qualquer coisinha, só passamos a olhar para nós mesmos. Comece a ajudar as pessoas. Comece a ajudar as pessoas quando você está passando pelo vale. E me fala se você não vai passar por ele rapidinho. Você vai passar por ele rapidinho. Sabe por quê? Quando eu tiro o olho de mim mesma e eu faço aquilo que é precioso para Deus e que a palavra de Deus me ensina a fazer, as circunstâncias na minha vida, mudam no estalar de dedo. Viu? Comece a ajudar as pessoas. Viu? Tira os olhos do seu próprio umbigo. Sirva os outros ainda mais. Não queira só ser servido. Né? Tem pessoas que vêm para a igreja, eu quero a cadeira limpa, aí o chão tem que estar limpo, aí o banheiro tem que estar perfumado, aí tem que ter gente para ficar com as crianças, aí o louvor tem que estar perfeito, a palavra tem que ser impecável, se possível faz a minha unha também. Não é assim? Eu vou sentar aqui, vou dar o pé e a mão e faz o pé e a mão. Não é? Para com isso, para com isso. Sirva as pessoas. Sirva. Você está com problema financeiro? Ajude pessoas com problemas financeiros. Ajude quem está precisando ainda mais. Se está com problema no seu casamento, ajude pessoas que estão com problema no casamento. Está com problema na sua vida familiar, ajude pessoas com problema familiar. Você está doente? Ajude pessoas que estão doentes ainda mais. Tem gente precisando sempre ainda mais. Sabe o que eu faço? Quando eu olho para alguma situação na minha vida, em algum vale na minha vida, falo, Deus, eu te agradeço, porque eu ainda tenho o que comer, o que beber, o que vestir. Eu sei que tem gente precisando ainda mais. Ainda mais. Ajude ainda mais. Não seja egoísta. Viu? A Bíblia fala para a gente que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe, pergunta, pastor, está precisando de gente para acolhimento, na salinha para as crianças, precisa lavar um banheiro, limpar uma cadeira? Sirva para ser servido. Plante para você colher. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. É bíblico também, né? É um ditado popular, muita gente conhece como ditado popular, mas está na Bíblia. Sirva, faça questão de ajudar. Faça questão de ajudar. Não porque você espera que Deus mude sua situação, sabe? Não por algum interesse egoísta, não por aquilo que Deus pode te dar, mas porque você ama a Deus de todo o coração. Porque você descobriu que você ama a Deus acima de todas as coisas. Sabe, Jesus, nos evangelhos, ele ensina o quê? Que aquele que ama muito mais sua família, pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim.
Nós temos que amar a Deus de todo o coração e buscá-lo de todo o coração, buscá-lo de todo o coração e servir na igreja de todo o coração. Não porque eu quero aparecer, não porque é bonito, viu? Mas porque você ama a Deus, porque você ama a Deus. Amém? Eu quero ler com vocês Provérbios 11:25, Dani, que fala assim para a gente: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Na linguagem, na tradução da Bíblia, a Mensagem, fala assim, uma tradução muito bonita: quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Ajude, faça pelos outros e me fale se você não vai receber ajuda. Amém? Teve um período na minha vida que eu passei por um período assim de muita dificuldade. Nós passamos, né, Rô? Nunca paramos de servir a Deus. Nunca reclamamos, nunca. Muitas vezes ninguém nem sabia. Amém. Que nós só tínhamos o dinheiro do pão naquele dia. Mas eu nunca parei de dizimar, de ofertar. Nunca. Viu? Nunca parei de estar na igreja servindo a Deus. Nunca. Nunca. E sabe o que aconteceu? Deus falou: pronto. Vocês passaram aprovados pelo vale. Amém? Eu não posso dizer hoje que nós somos ricos. Não somos não, mas nós somos abençoados. Gente, muitas vezes eu recebo recursos, coisas que eu preciso, de lugares que eu falo, Deus, de pessoas que muitas vezes eu falo, Deus, mas eu não mereço. Eu não mereço. Sabe? É roupa, gente. Essa não é dinheiro, não. Às vezes é roupa, sapato, mantimento, né, Rô? Vem assim. Eu falo, Deus, obrigada. Obrigada, porque eu sei que enquanto eu cuido, enquanto eu sirvo meus irmãos, enquanto eu sirvo o teu reino, o Senhor cuida de mim. Viu? Não abra mão. Sabe, eu falo e eu me emociono, gente, porque eu fico maravilhada do que Deus faz quando nós somos verdadeiros com Ele. Sabe, quando nós nos entregamos de coração para Ele, fala assim, Deus, eu só quero fazer a tua vontade e servir a tua igreja. A Igreja da Paz em Rio Claro não é a minha igreja, não é a igreja do Roberto. As ovelhas são de Jesus. Um dia nós vamos prestar conta dessas ovelhas, desse rebanho que Ele confiou a nós. Então eu sirvo de todo o coração, gente. Eu abro mão muitas vezes do meu descanso, viu? Do meu momento com meu esposo, com meu filho. Eu abro mão muitas vezes, gente, eu me divido entre a igreja e o trabalho secular. Eu trabalho no secular, nós trabalhamos ainda. Mas em nenhum momento a gente deixa de servir a Deus. Eu abro mão de muita coisa para não deixar de servir a Deus, porque eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele cuida de mim. Amém? Se você ajuda os outros e você dá alívio, você é generoso com os outros, você vai receber a mesma ajuda. Porque o que você planta, você colhe. Viu? O que nós plantamos, nós colhemos. Não é? O pastor Eibe também contou um testemunho sobre um casal que eles tinham uma criança que estava adoecida mortalmente. Essa criança não tinha salvação, né? Eles são lá da igreja de Santarém, Igreja da Paz de Santarém. E essa criança estava adoecida para morrer, né? Deus até usou um empresário muito rico que queria ajudar essa criança, mandar para um tratamento, né? O médico desenganou, falou, não, nem adianta, porque é morte, é morte. E os pais dessa criança estavam crescendo na fé, na igreja. E o pastor Eibe chegou para o pai e falou assim, olha, e esse pai dessa criança também ia passar por uma cirurgia. Estava com uma enfermidade. Aí o pastor Eibe falou para ele assim, olha, eu sei que você está com esse problema, a sua fé já está grande bastante para você crer que Deus vai te curar? Ele falou assim, não, pastor, a minha fé ainda está crescendo, mas eu creio, porque Deus usa os médicos também, não é? Eu creio que Deus vai usar o médico, a medicina e a minha recuperação
vai surpreender e eu vou estar curado após essa cirurgia. Amém. Foi isso que aconteceu, ele foi curado. O pastor Eibe orou em cima da fé dele. Depois veio uma outra situação, essa família foi caminhando, crescendo na fé, veio uma outra situação, que foi do bebê deles adoecer, não tinha salvação. Aí eles já estavam mais fortes na fé, já criam que Deus podia salvar a criança lá no hospital. Sabe o que esses pais começaram a fazer? Orar pelas outras crianças. O filho dele piorando a ponto de morrer, mas eles começaram a orar pelas outras crianças que estavam no hospital também. Sempre louvando, nunca reclamando, nunca murmurando, mas feliz, crendo que Deus podia salvar, podia curar a criança. E sabe o que Deus fez? O comentário das enfermeiras era assim: poxa, essa criança piora e não morre. Sabe o que Deus fez no final? Eles se doavam para outras famílias, para outras mães. Deus curou a criança. Deus curou a criança. Libere uma fé agressiva. É o ponto número 3. Sabe o que é uma fé agressiva? É um princípio muito valioso. Sabe o que é uma fé agressiva? É uma fé que não leva na brincadeira. É uma fé que você parte para cima do diabo com tudo, para você ter a vitória, e ele tem que, bater em retirada. Tiago 4,7 fala o que pra gente? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele nos odeia e por isso que ele nos ataca. Ele nos ataca na saúde. Ele gosta de nos atacar na saúde. Eu falo sempre, principalmente, que nós, liderança, quando ele não pode atacar a nossa fé, ele tenta atacar a nossa saúde, né? Na saúde, nas finanças, casamento, trabalho, porque ele nos odeia. Lembra que eu falei que ele nos odeia? A gente não tem que pedir para Deus tirar o diabo do nosso caminho. É errado orar, falar: Deus, tira o diabo da minha vida, do meu caminho. Você tem que resistir e lutar contra ele, lutar com uma fé agressiva. Tem uma historinha de um cidadão inglês, aqui eu não vou saber falar o nome dele. Ele ficava numa parada de bonde, na época, né, lá nos Estados Unidos. Ele observava que tinha uma senhorinha que todo dia pegava o bonde. Pegava o bonde e o cachorro dela seguia ela. Ela ficava assim: vai embora, vai para casa. Ô menino, vai que eu já te mandei embora, cachorro, vai para casa. Não é? Aí chegou a hora que o bonde chegou, parou, ela assim: vai embora, cachorro, para casa logo. O cachorro, é assim que nós temos que fazer com o diabo. Porque às vezes a gente fica assim: diabo, sai, diabo. Ai, sai, diabo. Ai, em nome de Jesus, vai embora, não fica aqui não. Ai, mas deixa eu só dar mais uma olhadinha lá no computador, na fofoca. Ai, mas deixa eu dar uma olhadinha mais lá na pornografia. Ai, mas eu só vou assistir a novela mais hoje. Sai, diabo, sai. A gente fica assim com ele. Sabe o que nós temos que falar para ele? Chega! Nós temos que falar assim: chega, em nome de Jesus, sai. Tira a mão da minha família, tira a mão do meu ministério, tira a mão do meu casamento, tira a mão das minhas finanças. Chega! Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste, usa uma fé agressiva, aplica fé. Aplica fé, igual essa mulher que a hora que o bonde chegou, o que ela fez com o cachorro? Vai que você não vai comigo, você tem que ir para casa. Fala assim: sai, diabo. Sai, o seu lugar não é sobre a minha vida, não é sobre minha família. Não é lugar. Você não tem espaço aqui, você não tem como chegar aqui, você não pode me tocar, você não pode tocar nos meus, você não pode me tocar, eu não aceito, e eu vou sair dessa situação. Amém? Não seja mole. Olha para o seu vizinho e fala assim: não seja mole. A gente não pode ser mole. A gente não pode ser mole com o diabo, porque ele não dá mole. Não tem uma fé mole. Ai, você crê que Deus pode te curar? Eu creio. Não tem uma fé mole, não. Põe o testemunho pra gente, Daniel. O testemunho do João Neto. Tem um testemunho para vocês verem. Agora isso que eu estou falando, isso que é uma fé agressiva. Por que o senhor falou aquilo para mim, nesse culto de hoje? Porque naquele momento que eu estava servindo, há 6 anos, quando a Igreja da Paz chegou em Fortaleza, que eu me converti na Igreja da Paz, com 3 meses que a igreja tinha chegado, eu colhi esses frutos agora no meu vale. Então, quando eu entrei no meu vale,
muito estreito, onde os médicos disseram que, inclusive essa semana eu fui dar um testemunho numa cela do meu irmão Márcio, que trabalha na Unimed comigo, que intercedeu muito por mim, e que eu fiquei sabendo nessa semana que ele saiu do meu quarto junto com a médica que cuidava de mim, e ele perguntou para a médica, ele está até sentado ali de prova, e ele perguntou para a médica: e aí, doutora, qual é o caso do doutor João Neto? Ela disse assim: só Jesus. E ela chegou para mim e realmente me disse, ela é uma pessoa muito positiva, muito aberta, mulher de Deus, ela foi muito sincera comigo, e eu agradeço a ela, porque como o pastor falou, no momento que ela disse aquilo para mim, eu parti para essa fé agressiva, né? Porque a gente ficou sabendo da situação e da gravidade, e ela disse: João Neto, não sei se serão 2 ou 3 meses que você vai estar aqui com a gente. Então aquilo me fortificou mais ainda, fez com que eu ficasse mais próximo de Deus ainda. Eu me lembrei muito do meu TSD, que o pastor Ibe tanto falava isso mesmo: Deus, agora é a hora de eu estar mais perto de ti ainda. Eu vou usar mais ainda a tua intimidade, eu vou estar mais perto de ti ainda. E aí eu usei um princípio bíblico que sempre o pastor Ibe falou: quando nós estamos enfermos, independente da área, a gente tem que procurar o nosso discipulador em primeiro lugar, a liderança da igreja, comunicar aos irmãos para que todos orem por nós. Porque isso é bíblico, nós temos que orar pelas pessoas para que sejamos abençoados, como o pastor Ibe acabou de falar agora no culto. Então assim, eu me lembrei daquelas pessoas que ligavam para mim, que eu procurava dar assistência, que eu procurava ajudar. E aí eu vi: Senhor, o Senhor está me ajudando agora, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor viu o quanto que eu lutei por aquelas pessoas, e eu sei que o Senhor agora vai me devolver isso em dobro ou em muito mais. E Ele me devolveu em muito mais, porque era uma coisa incurável. E aí de repente eu cuidava de pessoas com enfermidades simples, às vezes até uma lesão de pele, alguma coisa simples, né? Uma unha, uma coisa simples, uma cirurgia simples, mas não, Ele me curou de um câncer, de uma coisa incurável, que os médicos diziam que não tinha mais jeito. Então Ele me devolveu com abundância o que eu fiz por Ele, né? Então esse princípio, e a primeira coisa que eu fiz quando eu soube do meu diagnóstico, eu procurei meu discipulador, o pastor Rony, né? Então assim, é muito importante o que o pastor me falou: procure o seu discipulador em primeiro lugar, ore com ele, se aproxime das pessoas. Eu tive que ficar isolado porque eu ficava plaseando por conta da quimioterapia. O pastor Ibe foi me visitar lá em casa de máscara, eu de máscara, sem cabelo, muito emagrecido, debilitado, pastor Rony, pastor Sandro. E aqui vem a questão da família espiritual. Porque a Igreja da Paz hoje já me confunde, pastor Ibe. Eu não sei se é mais espiritual, se é mais natural. Nós somos tão da família que eu não sei mais nem o que é que nós somos. Aleluia. Eu creio que nós somos da mesma família em tudo, não é só no espiritual não. Porque a igreja me apoiou em todas as áreas. O pastor Rony esteve comigo todas as horas, o pastor Sandro. O pastor Ibe, com a sua agenda lotada, esteve lá em casa várias vezes para orar por mim, para me apoiar. E eu tive uma família realmente do meu lado. E eu quero dizer para você que neste lugar aqui é a tua família. O que você precisar, você vai ter líderes de célula, supervisores, pastores que vão estar do teu lado, olhando por ti. E essa oração vai chegar aos ouvidos do Senhor, e esse milagre vai ser feito. E o diagnóstico agora? O que os médicos dizem sobre? Pastor Ibe, assim, eu graças ao Senhor Jesus já voltei a trabalhar nos hospitais onde eu trabalhava, já estou fazendo todas as minhas atividades normais em todas as áreas. E às vezes até eu fico até rindo e penso no pastor Ibe, nas brincadeiras que o pastor Ibe fala, que às vezes à noite nos corredores do hospital, quando eu dobro assim uma esquina e me encontro com um colega que não me viam ainda, eles tomam um susto. Eu acho que eles pensam que eu sou uma alma, né? Quando eu dobro assim: João Neto, você, né? Então as pessoas tomam até um susto, né? Então assim, lá no hospital da Unimed, no HGF, a Beth está aqui comigo, que trabalha lá na unidade de queimados, que fizeram a corrente de oração lá
oravam constantemente por Não mim. ficou mais nenhum traço de câncer, nada? Nada, graças a Deus. 100%. 100%. Fizemos todos os exames, todos normais. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Não tem mais nada. Pastor Ebi, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Todas as vezes que eu vou ser chamado para dar esse testemunho, como eu já fui em Horizonte, nas células também, nas supervisões que eu vou fazer, eu gostaria de repetir o que a Igreja da Paz fez por mim e que os irmãos dessa igreja fizeram por mim. E acima de tudo, Jesus. Jesus. Que te curou. E assim, eu digo para as pessoas, graças a Deus que nós aprendemos um princípio que o Senhor nos ensinou, que é a intimidade com Deus. Porque as orações chegaram até Ele. Então é um sinal que o canal está aberto. Aleluia. É só orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, querido. Deus abençoe. Muito Deus abençoe. Estamos caminhando para encerrar, para o final. Dani, eu queria que você já colocasse também aquele outro testemunho do pastor Eibe, das bebezinhas. É um testemunho que aconteceu na própria família dele. Aí nós já vamos encerrar, tá bom? O pastor Paulo Jeff chegou comigo, porque o que tinha acontecido? Pastor Paulo Jeff é o meu líder, irmãos. Eu não conheço um homem de Deus mais santo, vivo hoje na terra, do que o pastor Paulo Jeff. É um homem consagrado, cheio do Espírito Santo. E o pastor Paulo Jeff, ele me ligou. Ele falou: Eibe, Deus tem te ensinado muitas coisas sobre fé. E eu não estou entendendo isso aqui, Eibe. Eu senti tão honrado, né? Quem sou eu para o meu líder me procurar, mas senti honrado. Ele falou: olha, a nossa filha Ruth e o meu genro, né, o genro dele, a Ruth e o Neite, tiveram seu primeiro filho. Era o primeiro neto do pastor Paulo Jeff e a pastora Rebeca, meus líderes. O primeiro neto era uma menina. E ele falou, ela nasceu e em talvez menos do que 1 minuto ela morreu. Ele falou: eu não estou entendendo isso. Ele falou: porque eu sei que o medo abre a porta para o diabo, mas Eibe, Deus é nossa testemunha que nenhum de nós estávamos tendo medo, nem eu, nem a Rebeca, nem a Ruth, nem o marido dela. Nenhum de nós estávamos tendo medo, nós estávamos numa tranquilidade, confiantes em Deus, cantando. Nós não entendemos como que isso aconteceu. Falei para ele: pastor Paulo, é claro que eu tenho tanto para aprender e crescer, mas uma coisa que eu tenho aprendido, que às vezes não basta só não ter medo, não basta só descansar. Às vezes o Espírito Santo nos dirige para ter uma fé agressiva, para combater o mal. Eu falei para ele: todos os 3 partos da minha esposa, dos 3 filhos que eu tenho, o Espírito Santo me incomodava antes do parto, me incomodava para eu fazer guerra. E eu pegava a palavra, e eu pegava as promessas, e eu dizia: olha, Satanás, você não toca na minha esposa, nem nesse parto, e nem vai tocar na saúde do meu filho, ele vai nascer perfeito. Irmãos, eu ordenei: sai toda obra maligna, e eu tomo posse agora da saúde, eu tomo posse das promessas que a Bíblia Sagrada diz: pela chaga de Jesus nós somos curados, somos protegidos, mal nenhum nos sucederá. E eu fiquei declarando promessas e palavra, e meus 3 filhos nasceram bem. Então uma bênção para a glória de Jesus. Eu falei isso para o pastor Paulo Jeff. O pastor Paulo Jeff falou assim: é isso então, é isso. Aí a pastora Rebeca, escuta bem, a pastora Rebeca ia para o hospital, né? Ela tinha voltado para casa tão triste, ela estava lá com a filha, quando a bebê morreu, ela estava lá junto, com todo o amor, com todo o carinho, mas a filha não pôde ainda receber alta do hospital, e a Rebeca ficou lá muito tempo, eu acho que vários dias com a filha no hospital. Aí ela voltou para casa só para tomar banho e tudo. Quando ela sai no quintal, tinha uma planta que nunca tinha dado flores, nunca. Agora a planta, assim de uma forma muito estranha, porque era lugar só para uma flor, mas ela nunca tinha dado a flor. Agora ela deu naquele lugar que era para dar aquela uma flor, ela deu 2 flores. E a Rebeca sentiu claramente Deus falando para ela: é porque a minha filha Ruth, essa que perdeu a bebezinha, a menina, ela vai ter gêmeas. E ela voltou para o hospital antes da Ruth sair, falou: Ruth, você vai ter gêmeas em nome de Jesus. E aí o pastor Paulo Jeff e a pastora Rebeca e a Ruth e o Neite começaram com uma fé agressiva, aplicando fé, tomando posse, declarando as promessas de Deus. Sabe o que aconteceu? Ela ficou grávida.
E quando foram ver, estava grávida de gêmeos. Agora escuta bem, presta atenção. Aí o médico falou, olha, são 2 meninas, mas uma está bem debilitada, talvez vai nascer com defeito. Olha só. E eles agora tomaram posse, fizeram uma fé agressiva, ordenaram toda obra maligna para sair de lá, para não tocar naquelas crianças tão lindas, nas suas netas, né, Paulo Jeff Rebeca, o Neite e a Ruth, nas suas filhas, e liberaram uma fé declarando que aquelas meninas iam nascer totalmente sadias, totalmente. Irmãos, Deus reverteu o quadro. Quando as meninas nasceram, todas 2 estavam 100% perfeitas, cheias de saúde, com toda a alegria, para a glória de Jesus. Mostra aí a foto delas. Aí as 2, olha. Aí as 2, olha só, que aí a pastora Rebeca, a vovó, mostra a vovó aí, a vovó com as gêmeas, tão feliz, as 2 flores que ela viu, as 2 flores, cresceram, olha que bonitas, é minhas sobrinhas netas, irmãos, puxaram o tio avô, olha só, volta, olha essa família, sabe, depois disso Deus ainda deu outra filha para eles. E agora ela está grávida, talvez até com filho. Ela está grávida, não sabe se é homem ou mulher. Já 4. E aquela uma está viva no céu, está bem. Então, já 4 com mais 1 é 5, irmão. Quando o diabo tenta te roubar de uma coisa, Deus vai te dar 5 vezes mais. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Quando o diabo tenta nos tirar 1, Deus nos devolve 5 vezes mais. Deus cuida da gente, viu? Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, Deus cuida de você. Só libere, aprenda a guerrear, a liberar essa fé agressiva. Sabe o que é essa fé agressiva? É guerrear, é entrar em guerra com o diabo e não aceitar a enfermidade, não aceitar o problema financeiro, não aceitar o problema no seu casamento, é pedir para o diabo sair, para ele tirar a mão, porque não é dele. Porque onde Jesus já entrou, o que nós lemos já em João? Eu venci o mundo. Se você está com Jesus, você já venceu o diabo. Mas não se isole, não fique sozinho. Sabe como que a gente faz para liberar essa fé agressiva? Sabe como você faz quando você estiver precisando guerrear? Entre em guerra. Entre em guerra, rodeie a situação com oração, declarando a palavra. Seu problema é financeiro, procure na Bíblia as promessas sobre vida financeira. Seu problema é familiar, procure palavras, promessas na Bíblia sobre família, sobre casamento, e ore em cima dessas promessas. Fala assim, Deus, a tua palavra diz assim, e eu oro em cima da tua palavra. A palavra dele não volta vazia, não volta vazia. Não volta vazia. Não acredite nas mentiras do diabo. Não acredite. Quer liberar essa fé agressiva? Tiago 4,7. Primeira coisa, sujeitai-vos a Deus. Se sujeita a Deus, se coloca debaixo de Deus, do cuidado de Deus. Procure pessoas que vão te aproximar de Deus para te ensinar a liberar essa fé, porque esse vale é passageiro, essa luta é passageira, essa situação é passageira, não é para durar. E se está durando, é porque você não está buscando da forma certa para ter vitória. Se não está passando, é porque você não está procurando de maneira correta para ter vitória. Você não está procurando, libera essa fé agressiva, sujeitando a Deus. E em segunda coisa, resista ao diabo. Resista que ele vai fugir. Declare a palavra, ore com fé, com agressividade mesmo, é guerra. Contra o diabo a gente tem que guerrear. Na passividade não tem vitória. Na passividade não tem vitória. Sabe aquela história? Sai, diabo. Sai, diabo. Não, é sai. Sai em nome de Jesus. É assim. É guerreando assim, é não aceitando a situação. Deus, Ele quer que você o quê? Não viva as mentiras do diabo. Ele não quer mais que o diabo te engane. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nessa hora.
Fecha seus olhos. Eu quero que o grupo de louvor venha aqui à frente, por favor. E eu quero que você, nessa hora, coloque essa sua fé em ação. E eu vou orar. Sabe, irmãos, na minha vida, eu tenho uma enfermidade sobre mim. Mas essa enfermidade não me vence. Ela não me vence. E ela não venceu a palavra de Deus. Deus não quis curar. Eu já cheguei a ficar sem tomar os remédios, né, Rô? Falei, eu vou aplicar fé. E se Deus quiser curar, está na mão dele. A minha fé está sendo aplicada. Ele não quis curar. É algo simples, nada, né? Eu tenho hipotiroidismo. Então, causa algumas disfunções hormonais. Causa algumas coisas assim, não é nada agressivo, né? Não leva à morte, mas tem que ser acompanhado. E um dos sintomas, a primeira coisa que a médica me falou, olha, Paula, você já tem filhos? Eu falei, tenho um. Né? No entanto, esse problema desencadeou depois do meu parto. Eu levei um tempo para descobrir. A primeira coisa que ela falou para mim foi o seguinte, você sabia que uma das coisas que essa doença causa é a infertilidade, né? Você vai ter dificuldade para engravidar novamente. Na época, o meu médico obstetra falou assim, Paula, é 20% de chance. Eu nem me prevenia nada, chegou uma época que eu queria engravidar novamente, paramos de nos prevenir. Ele falou, é 20%, mas é 20%, acredite. Mas não era a época de Deus ainda de eu engravidar, não era o momento. Mas quando eu senti da parte de Deus assim, nós estávamos restaurando o nosso casamento. Viu? Deus nos abençoou tanto, gente. Uma fase da nossa vida, quando Deus começou o processo de restauração entre eu e meu esposo, Deus sabia que o que nós precisávamos era de uma casa, né? Nós casamos e foi um tempo precioso. Foi o tempo que Deus teve para a nossa vida. Moramos um período, minha mãe, no fundo da casa da minha mãe. Período abençoado, a gente pôde conquistar muitas coisas. Depois precisamos ir para a casa dos meus sogros. Deus continua abençoando. Mas é aquilo que eu falei. Hora ou outra, a gente vai passar pelo vale. Vai passar pelo vale. Né? Muitas pessoas julgavam, criticavam. Mas nós decidimos nos apegar a Deus. E quando Deus viu que era necessário nós termos a nossa casa, Ele nos deu a casa. Gente, Deus nos surpreendeu com algo que eu falo assim até hoje, né? Eu falo, Deus, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Viu? Quando terminei meus estudos, né? Falei, Deus, agora eu vou me empenhar. Deus abriu a porta de um bom emprego, gente. Eu trabalho num bom lugar, numa boa escola, numa escola cristã. Trabalho num lugar bom, onde eu queria, né? E Deus faz, quando a gente está com Ele, Ele faz milagres. Depois eu falei, Deus, o Senhor sabe do meu coração. Eu quero aumentar minha família, eu quero mais um filho. E, gente, foram 4 anos tentando. E 4 anos tendo que liberar a fé. 4 anos tendo que acreditar na palavra de Deus e não nas mentiras do diabo. E hoje eu posso dizer para você, para a honra e glória de Deus, eu já vi muitas mulheres com essa doença, que às vezes era necessário um tratamento mais intensivo, talvez até recorrer a outros recursos para poder engravidar. Mas em nome de Jesus, em maio de 2015, eu engravidei. E eu estou grávida de 2 meses, para a honra e glória de Deus. Uma criança saudável, esperada. Amém? Mas por quê? Quando eu entrei no carro, com o coração quebrado, falando, Deus, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Roberto falou para mim, Paula, você sempre tem tanta fé, o que está acontecendo? Né? Não, é mentira, nós não vamos acreditar nisso. E quando chegar o tempo de nós termos outro filho, é no tempo de Deus. Gente, sabe o que é passar pelo vale? Você vê outras pessoas engravidando. E você ali, Deus, quando vai ser a minha vez? Quando vai ser a minha vez? Né? Irmão, se você está hoje assim, Deus, quando vai ser a minha vez? Libere a fé e creia só nessa palavra.
e luta contra o diabo. Luta, que a vitória vai vir e você vai ver os milagres. Não acredite nas mentiras do diabo, não acredite no diagnóstico do médico, não acredite no que o banco fala, não acredite que pessoas mentirosas já te falaram, mas acredite na palavra e libera essa fé que guerreia, que declara a palavra e que acredita somente nas promessas. Somente nas promessas.